Vocês estão bem? Boa! Meninos e meninas, sejam bem-vindos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Dizer que eu estou muito contente de estar aqui, mas a minha esposa me fez comprar um terno. Então, se alguém tiver algum casamento ou velório, se bem que é a mesma coisa, mas se alguém tiver algum casamento ou velório, me chama que eu preciso gastar esse terno aqui. Não tem um negócio que eu mais odeio na vida do que usar terno. Tem gente que habituou, né? Bom, meu nome é Alan Sanches, eu trabalho na eSecurity. Nós somos especialistas, somos focados, na verdade, em teste de intrusão. E o meu objetivo aqui é justamente realizar um debate sobre... eu não vim trazendo muitos números de mercado. A ideia é conversar com vocês e passar uma visão que nós estamos tendo sobre os testes de intrusão que nós estamos realizando por aí. E tentar debater um tema que é bastante crítico e que eu tenho visto muito no mercado, que é, legal, depois que você fez um pen test, o que eu faço? Eu recebi um relatório gigante, e aí? Ok? Bom, a janela não, né? O tema foi para a Blue Team, quando eu fiz a inscrição, a submissão dessa palestra, foi no aleatório. Blue Team é o mais ideal de todos os campos que esse evento cobre. Para começar, eu vou tentar trazer um pouco do que nós presenciamos no mercado e começar a conversar sobre... Eu acredito que muitos de vocês devam concordar comigo. Aqueles que não concordarem com alguns temas, seria interessante ouvir qual que é a versão de vocês, porque a experiência que nós trocamos em eventos como esse é fundamental, ok? É muito, muito útil para o nosso dia a dia. Bom, então vamos lá. Pessoal, eu vou fazer uma pergunta, eu espero que a resposta seja não, ou seja, já estou dando uma dica da resposta que eu espero. Alguém me viu no Super Pop da Luciana Gimenez? Graças a Deus. Significa que há uma cultura aqui ainda. Por quê? O porquê que eu estou contando essa história? Outro dia me ligaram da produção da Luciana Gimenez, se tinha como falar sobre segurança e privacidade. Eu falei, vou, claro, aqui do lado, né? Eu moro ali na Leopoldina, a Rede TV é ali perto. Falei, da hora, vamos lá. Cheguei lá. Ela já me deu o tema. Ela falou, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar uma modelo aqui, você vai invadir o celular dela e expor as fotos dela. Eu falei, não é assim não, tia. Não é assim não, parça. Por quê? Porque uma que a modelo tinha um iPhone. Ela tinha um iPhone. Eu tinha que olhar para a modelo, invadir o celular dela e expor os dados. Eu falei, não. Desculpa, eu não sei se você consegue alguém com esse conhecimento técnico, mas eu não tenho, não. Aí ela falou, não é bem assim. Aí eu falei, não, o máximo que eu posso fazer é simular que ela vai conectar no Wi-Fi, vai transmitir essa foto. Na época que eu gravei, não tinha... você conseguiria criar uma rede social sem certificado mesmo, fazer ela logar, enviar uma foto, alguma coisa do gênero, para eu interceptar, fazer um ataque man the middle e capturar essa foto. E só. Aí ela achou, nossa, mas é tão complexo assim? Eu falei, ainda bem. Eu ainda saí como burro, né? Mas tudo bem. Para a Luciana Gimenez. Mas tudo bem. Tudo bem. Fiquei uma semana puto, mas tá ótimo. Então, qual que é o grande porém disso tudo? Nós temos que entender como que um leigo entende o nosso trabalho. Agora eu vou fazer... Desculpa, só para eu ver que caminho eu sigo. Quantos de vocês ainda trabalham tecnicamente? Quantos são técnicos? Legal. Não, que põe a mão mesmo, né? Que rebuta servidor. Legal. O cara que rebuta servidor, ele não só tem que ser técnico, como corajoso, porque se não sobe, ele é o primeiro. Bom, então, o que tem acontecido hoje em dia? Se nós começarmos a entender como que o leigo
leigo mesmo, o usuário final, entende o nosso trabalho, alguns entendem que, cara, tudo nesse mundo é inseguro. Tudo. Mas ninguém vai acessar esse arquivo de texto na minha área de trabalho. É sempre assim. Só que o nosso foco, o que eu quero mostrar para vocês hoje é o que nós temos encontrado nos pentests por aí. Esse aqui já realizou pentest em páginas simples, né? Tipo página de padaria, né? Já realizamos pentests em bancos, já realizamos pentests em empresas grandes, em empresas de 15 colaboradores no máximo. Então, nós conseguimos pegar um catado de tudo. E eu tenho visto, né? Eu tenho acompanhado diversos fóruns, números bonitos, né? De mercado, de soluções, etc. E não é bem isso que eu tenho visto. Então, a ideia é trazer isso para vocês, se vocês concordam ou não, ou se vocês têm algo a agregar, porque está muito fora do que o pessoal está dizendo por aí, do que eu estou vendo na prática, ok? Então, vamos lá. Primeiro, entendendo um pouco sobre o pentest análise de vulnerabilidade, é que o que nós temos visto por aí? Olha a situação. A empresa cresceu rapidamente. Vocês já devem ter passado por alguma empresa assim. Ela cresceu muito rápido. E aí, um dia, o gestor ele fala, cara, a gente precisa fazer um pentest para tirar uma foto do nosso ambiente no quesito segurança. Pronto. É aí que mora a desgraça. Por quê? O cara não fez nada de hardening. O cara não fez nada de gestão de patch. O cara... Hoje nós estamos fazendo patch em 2019 achando vulnerabilidade, ausência de patch em 2017. Então o cara não sequer, a maioria dos servidores o cara não fez update, né? Não tem cabimento. E o cara faz um pentest, automaticamente você não precisa ir muito a fundo, um scanzinho básico você já encontra que o cara tem. Tem gente usando um SMB na versão 1 ainda. E aí você entrega um relatório gigantesco para o cara, um relatório ali aproximadamente, sei lá, de 1.500 páginas com mais de 5.000 vulnerabilidades, entrega o relatório e fala, ó, tá aqui. E aí o cara começa a se perder, ele fala, cara, eu sabia que eu teria algum problema, mas não sabia que era tanta, né? Que a minha dor de cabeça ia ser maior. Geralmente, quando nós vendemos o pentest, nós também vendemos o retest. E aí nós damos aí pelo menos um prazo de 1 ano para o cara fazer as correções e depois nós revalidarmos. E nesse reteste, muitas empresas não conseguem em 1 ano ajustar o ambiente. Olha que desgraça. É lógico que eu estou falando de empresas de diversos segmentos. As indústrias, principalmente aquelas que estão no interior de São Paulo, são as que mais estão defasadas no quesito de segurança. Aí entra vários motivos. Primeiro, contratar alguém no interior é mais difícil. Nós temos um cliente que é a Ambev, e a Ambev, se eu não me engano, acho que é Jaguariúna, é isso, né? A Ambev, ela tem uma dificuldade grande de contratar profissional, entendeu? Porque o cara do interior, hoje tudo bem, né? O cara começa a estudar online, ele começa a praticar e tudo mais, mas aqui em São Paulo é mais fácil de encontrar profissionais. Só que aí, o cara ele não fez uma análise de vulnerabilidades, o cara já meteu o louco, já foi meter um pentest e é nóis. Só que aí é onde que ele começa a ver que, cara, eu deveria ter feito o básico primeiro, antes de testar o meu ambiente, eu deveria ter preparado ele, né? Um caso absurdo, eu vou sempre chutar os extremos, o caso absurdo é o cara que não tinha um Windows porque ele confiava muito no Windows Defender. Então, você já parte dessa cultura. Ah, mas é uma empresinha pequena, 10, 15... Não. Mais de 300 colaboradores. O Windows Defender, na visão do gestor, ele já era um antivírus e é nóis. Tá protegido, já vem com Windows. Ele é mais leve porque ele vem com Windows, eu ouvi isso. Então, é um ponto que nós devemos começar a entender. Não sei no ambiente de vocês, mas se você parar para analisar a área de segurança da informação, até mesmo nas grandes corporações, é muito parecido com o casamento. Por que eu digo isso?
Quando você vai no evento de segurança, todo mundo fala, não, o ambiente lá onde eu estou é lindo, é tranquilo. O cara quer casar, ele fala, não, meu casamento é perfeito. Não, tá tranquilo. Tudo bem que o cara chega em casa e apanha da mulher. Mas para ele o casamento é perfeito. Ele não vai sair aos 4 anos por aí, porra, cara, a segurança onde eu trabalho é um lixo, eu tento implementar isso, não vai. Eu tento fazer conscientização, o pessoal não está nem aí para a segurança. Os meus superiores também não estão muito preocupados com isso e tudo mais. Então, a ideia seria quebrar um pouco desse misticismo e começar a colocar pânico, principalmente no mercado, quando a equipe quando você tem uma empresa onde tem uma área de segurança, a área de segurança não responde à área de tecnologia, existe departamentos de Red Team, Blue Team, você começa a ver que o negócio anda mais. Mas existem muitas empresas que não são da área de TI e têm apanhado bastante. Eu creio que dentre nós aqui devam ter muitos profissionais que estejam angustiados, que tem muita coisa que quer fazer e não consegue. É aí que entra a desgraça. Mas alguns conceitos, eu trouxe os conceitos, eu não fico lendo, mas caso alguém desconheça, é bom trazer aqui. Existem eventos que eu palestro que tem um pessoal muito técnico e um pessoal que não é de segurança, mas é gestor de TI. E às vezes apanha um pouquinho do conceito. Assim como no começo, nos anos atrás, eu apanhava um pouco. Mas é importante que, quando nós começarmos a falar sobre segurança, nós temos que entender o seguinte. Hoje, eu estava até batendo um papo com o Rangel ali. Hoje, o que acontece? Chego para nós muitos clientes com a seguinte situação. Cara, ó, tem cadeira vazia aqui, se alguém tiver apertado aí. Hoje, o tempo é o nosso grande inimigo, né? Então, eu vou dar algumas situações. A maioria das empresas chegam até nós dizendo, olha, é uma exigência de um cliente que eu tenha um pentest. Principalmente agora que o Bacen liberou aí uma normativa que as empresas precisam de pelo menos um pentest por ano, obrigatoriamente. O cara está chegando agora, quase que no final do ano, e isso tende a aumentar. Vai chegar novembro, dezembro, é a hora quando o cara vai querer o pentest. E na maioria das vezes, para nós, chega o cara querendo o pentest entre o Natal e o Ano Novo. Aí você vai lá e enfia a faca no pentest, o cara fica puto. Por quê? Porra, entre o Natal e o Ano Novo tem todas as empresas querendo fazer pentest. E aí, porém, o cara ele precisa atender a solicitação de um determinado cliente. E ele precisa para amanhã. Aí ele precisa, mas eu preciso que você tenha pelo menos um certificado no seu data center. Ele olha um data center dele, nem porta tem direito. Aquelas portas de banheiro, sabe? Eu já vi isso uma vez. O cara tem aquelas portas de sanfonada para entrar no data center. Eu achei que eu ia morrer, não ia ver isso, mas eu vi. Então, só que aí o que acontece? Para ele conseguir determinado cliente grande, ele precisa de uma determinada certificação. O que ele faz? Ele cata todo o ambiente que ele tem e joga na nuvem. E é nóis. Aí ele cata, fala, não, eu tô na Amazon. Ah, é nóis, parça. Tá aqui, ó. Tem certificado, tem RIPA, tem tudo. Só que o cara largou lá, tá funcionando, tá tudo bem. E não se preocupou com a configuração, com hardening, com nada. E aí esse cara vai fazer um pentest. É outro cara que também se ferra. Mas tudo isso por quê? Por causa do tempo, por causa da certificação, porque o negócio é para já. E isso daí tem sido um problemaço. Então, quando você vai realizar hoje um pentest, você tem visto que as empresas estão extremamente imaturas. Eu quase não tenho pego empresas que, olha, configurei o meu ambiente, apliquei várias camadas de segurança e agora eu preciso testar esse ambiente. São raras as empresas que eu tenho visto isso. E eu não estou falando de empresas pequenas, de 10, 15, 20 colaboradores. Eu estou falando de empresas grandes e conhecidas. E que, muitas vezes, hoje eu estava fazendo um pentest numa empresa que lida com dados de clientes em geral. Eu busquei o meu CPF lá, tinha todas as minhas informações ali. Eu preciso descobrir onde que eles conseguiram, que até informações atualizadas eles têm lá. Ó, tem cadeira aqui, gente. Então, eu tenho visto que no mercado hoje em dia é pressa,
nome e ferramenta. Isso tem sido um problemão. Vamos aprofundando aos pouquinhos aqui. Uma métrica muito bacana é o CVSS, né, que é uma métrica muito legal para nós que fazemos pentest. Tem um pouquinho defasado, tem o CVSS 3.1 que saiu recentemente, que dá uma nota para aquela vulnerabilidade. E se aquela vulnerabilidade, antigamente ia até baixo, médio e alto. Agora é baixo, médio, alto, crítico. O 3.1, mesmo processo. Deveria, né? Baixo, médio, alto, crítico, isso está fodido. Né? Um item a mais no CVSS. Agora, qual que é a grande sacada disso daqui? Existem situações que você não vai conseguir classificar. E essas situações as empresas têm deixado de lado. Às vezes, quando você apresenta um relatório, você precisa apontar para o cara. Falei, olha, nós conseguimos fazer uma determinada exploração ou explorar determinada vulnerabilidade em cima de determinado ambiente, mas não era a vulnerabilidade do ambiente, não era a vulnerabilidade, não, era a vulnerabilidade do seu analista. Eu vou mostrar alguns casos para vocês, mas... então, às vezes, o CVSS ele é útil, quer dizer, às vezes não, né? Ele é sempre útil, ele é muito útil, só que em determinadas situações você não consegue mensurar isso direito, ok? Então, muitas vezes o pentester, às vezes, ele não só tem que ir lá no Technic analisar o ambiente do cara, ele também tem que entender o negócio dele, entender o que é crítico e o que não é, né? Para nós, quando nós chegamos em uma determinada empresa, para nós tudo é crítico, né? Até nós descobrimos que muitas vezes nós temos descoberto redes que o pessoal não conhecia. Tá engraçado isso. Às vezes nós temos feito alguns scans e falamos, pô, mas essa rede 192, 168, alguma coisa, a sua rede é 10.150, etc. Essa rede 192 não está no escopo. Ah, mas onde que é essa rede? Aí você fala, fudeu, cara. Você não sabe o que a rede que é essa? Não, aí você vai ver, era um usuário que botou um roteadorzinho lá um usuário não, né? O cara do suporte que botou um roteadorzinho lá na sala de reunião e está compartilhando para os demais colaboradores e meteu o IP fixo lá e já era. Então, nós temos visto que a correria, né? Quando você começa a utilizar o CVSS, que você começa a pegar as suas bases, né? A métrica base, que isso daí é inevitável. Quando você passa, às vezes, pela métrica temporal e métrica ambiente, e também quando você chega em um determinado ponto da classificação daquela vulnerabilidade, e você chega numa métrica que é baseado na falha de um determinado analista, você começa a sofrer um pouco mais, porque é comportamental. E começar a medir isso, aí já passa de vulnerabilidade e já volta a ser ameaça. Ok? O pessoal tira a foto. Beleza? Bom, então, quando nós começamos a falar sobre CVSS, hoje no mercado é muito comum e muitos profissionais tendem a utilizar isso como a única métrica, né? Só que aí, qual que é a grande sacada disso tudo? Nós temos que implementar novas métricas, ou só o CVSS não está sendo útil durante a entrega de, por exemplo, um relatório de pentest, né? Então, nós temos que começar a repriorizar as vulnerabilidades. Uma vez eu assisti uma apresentação, não sei se alguém aqui já assistiu, da Tenable, falando sobre priorização preditiva. E aí ele trouxe alguns números sobre a plataforma deles e tudo mais, e eu trouxe essa ideia justamente para falar sobre aquilo que nós estamos enxergando no mercado, né? Então, não é possível mitigar todas as nossas vulnerabilidades no nosso ambiente, isso todo mundo já sabe. A priorização nos ajudará a dar foco no que mais importa, reavaliar, né, uma determinada vulnerabilidade. Eu vou dar um exemplo. Se nós temos 5 vulnerabilidades críticas no nosso ambiente, né, que o CVSS ali apontou como crítica, só que, ou pelo menos, crítica não digo, mas pelo menos de nível alto. O CVSS apontou que é de um nível alto, mas essa não tem um exploit público. Significa que
você não vai deixar de olhar essa vulnerabilidade. Você vai olhar, só que você precisa dar focos em outros pontos, que é o que nós vamos justamente entender aqui. Então, mesmo que você tenha um relatório com centenas de vulnerabilidades, não significa, ou significa o seguinte, se você olhar aquelas centenas de vulnerabilidades, talvez você está dando prioridade às vulnerabilidades que podem trazer menor risco e está deixando aquelas principais por último. Isso daí pode se tornar um problema, ok? Bom, então, o que avaliar? Por exemplo, a maturidade do exploit. Às vezes tem uma vulnerabilidade, só que aqui não tem um exploit publicado, né? Quem está com frio aí? Eu estou vendo que tem muita gente que não vai durar até o final. Tudo bem, gente. É por uma boa causa. A idade da vulnerabilidade. Existem vulnerabilidades que saíram recentemente e existem vulnerabilidades, para quem já fez pentest alguma vez, a vulnerabilidade do MS-067 do Windows XP é clássica, né? Para quem começou a brincar com Metaxploit na época. Então, é uma vulnerabilidade extremamente crítica para aquela época. Hoje você vai ter que encontrar máquina com Windows XP. Por incrível que pareça, você encontra, mas a quantidade de máquinas é muito, muito ínfima, né? Agora você vai encontrar muita coisa com Windows 7, né? Mas entender também um negócio, às vezes, você entendendo um negócio é interessante para você saber o que você deve priorizar, ok? Por exemplo, existem situações que, cara, eu estou fazendo um pentest numa impressora. É uma prática comum. E eu encontrei uma vulnerabilidade, sei lá, um XSS numa impressora. Legal. Aí você vai usar a classificação, você vê que um XSS é uma falha crítica. Principalmente, ou dependendo de como você explora isso. Legal. Mas, através de um XSS numa impressora, qual é aquela empolgação do atacante em exploitar ou explorar aquela vulnerabilidade para atacar uma impressora? Pô, o cara já sabe que ele vai ter um trampo gigantesco, porque é diferente de você encontrar uma página, sei lá, seja um ERP web, ele encontrou essa vulnerabilidade. São situações diferentes. Então, entender o negócio é importante, ou entender aquilo que você conseguiu explorar é interessante, ok? Se essa ameaça é recente ou não, e a intensidade da ameaça, né? E a fonte. Às vezes, isso daqui nós vamos falar alguns slides lá na frente, mas eu já vou até me adiantar. Qual a fonte da informação dessa ameaça? Às vezes você vê, eu não sei se vocês acompanharam, que saiu na internet, por aí um cara postou que ele invadiu o Nubank e roubou um monte de dados de cartão de crédito. Aí botou um monte de dados de cartão de crédito lá. Mas nenhum era do Nubank. Né? Você acompanhou? Então nenhum era do Nubank. O que o cara foi? Foi num gerador de cartão de crédito, pegou, então não tinha nome, não tinha titular, não tinha nada. O cara pegou, publicou e pronto. Aí sai no mercado por aí que o Nubank foi invadido. Para o negócio, isso é prejudicial. Isso é um problemaço. Só que, qual é a fonte dessa informação? Facebook, uns fórumzinhos por aí, Telegram, etc. Isso tem acontecido muito. Eu tenho visto muita empresa que surge a informação de que os dados vazaram, mas às vezes não vazaram. Ou às vezes vazou em, sei lá, em 2012 e os caras estão postando agora isso daí. Talvez aquelas informações nem sejam mais úteis, né? Então, é importante nós avaliarmos isso, principalmente... só que isso daqui em todo tipo de vulnerabilidade. Todo, né? Por quê? Porque a classificação pode mudar. Vamos pegar aqui algumas fontes de pesquisa. Você tem determinada vulnerabilidade... Vai atrás no ExploitDB, VulnDB, no NVD, pesquisa, CVS. Um negócio que é muito interessante e que tem nos ajudado muito são os eventos de segurança. Né? O MindSec,
o H2HC. O H2HC é espetacular para isso. Agora, ou eventos que são também tão bons quanto, né, que é Black Hat, né? Esse tipo de evento, esse bate-papo que nós fazemos entre nós, isso daí é extremamente útil para você aplicar no mercado. E quando você recebe um relatório de pentest, muitas vezes você está tão engajado nisso daí que de bater o olho você já sabe, bom, isso daqui, beleza, eu vou olhar. Mas não é exatamente agora, não preciso ver isso daí agora, ok? Então, nós temos aqui, em 2018, 16.517 vulnerabilidades, sendo que 28 delas eram exploráveis por semana. E num total de 1.500 vulnerabilidades e exploits publicados. Então, somente 7% possuem um exploit publicado. Somente 7%. Muitos ainda tinham POC, eram POC, 12% tinham um score acima de 9, né, que é o crítico, né? E 63% tem score de 7 ou mais, né? Agora, é um número muito baixo, se você parar para analisar, quando você recebe um relatório ali, por exemplo, de 1.500 páginas, você vê que 7% realmente tem exploit. Esse daí é o cara que você tem que olhar primeiro. Não é, o resto não tem que deixar de lado. Nós temos encontrado empresas que têm vulnerabilidades de certificado, de nível médio, né, de SSL, etc. E os caras têm deixado, não, é nível médio, dane-se, eu não preciso olhar isso agora, eu vejo depois, né? Na verdade, o nosso assunto aqui é o que nós temos que olhar primeiro, ok? Bom, então, baseado aqui, eu peguei uma tabela da Tenable, né? E ele mostra aqui o que são exploitáveis, né? Nesse gráfico, que em uma das apresentações da Tenable eu vi, eu fiquei bastante entusiasmado, porque é o que nós temos encontrado por aí. Durante o pentest, nós temos encontrado muitas vulnerabilidades ao qual nós não encontramos exploit, ok? E isso cai um pouco a nossa classificação, porque você vai olhar, mas a criticidade... Porque as empresas de pentest hoje em dia têm feito o seguinte, cara, quanto mais vulnerabilidade crítica eu apontar, melhor para mim. Ou seja, não é um jogo de ego. É importante que a gente entenda também a nossa posição. Nós temos que dar uma visão clara de como está o ambiente do cliente, ok? Então, vou pegar aqui duas vulnerabilidades que não são velhas, né? Temos uma aqui, essa Windows 10 LPS, se vocês visualizarem, você encontra ela no exploit DB, né? O link não ficou legal aqui. Mas tem um exploit lá no GitHub e não tem nenhum CVE. Em compensação, nós temos um Remote Code Execution, que é uma das vulnerabilidades que nós consideramos mais da hora durante um pentest, que tem um exploitable score de 1.8, ou seja, é muito mais complexo de você conseguir exploitar essa máquina comparado a um UAC bypass. Agora, é lógico, também tem todo aquele processo de, você precisa estar na máquina, você precisa fazer todo o processo de escalação de privilégio, etc., dependendo da vulnerabilidade. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, às vezes nós nos deparamos com situações assim, e isso precisa ser bem analisado. Agora, trazendo um pouco para o lado prático. Classificar uma vulnerabilidade baseada no comportamento é difícil, né? Nós vamos entender isso como uma ameaça. O problema geralmente é quem administra o ambiente tecnológico. Vocês devem ter ouvido falar, ou vocês muito pregam, que é preciso treinar o usuário. Mas nós estamos esquecendo dos administradores de rede, nós estamos esquecendo do analista de suporte, e esse pessoal, eles muitas vezes são mais críticos do que até mesmo o próprio usuário. Por quê? Porque nós temos a seguinte imagem, esses caras são técnicos, eles vão fazer menos merda. É o contrário. Nós temos visto exatamente o contrário. Nós estamos muito preocupados com o usuário, a gente amarra o usuário e tem esquecido o analista de suporte. Eu vou citar alguns exemplos de
quando nós vamos fazer um pentest, como que nós estamos conseguindo sucesso nesse pentest? Primeiro, invasão por impressora. Muitas empresas têm feito o processo de outsourcing de impressão. Aí você pega uma multifuncional e consegue invadir. Por quê? Porque na maioria das vezes o usuário e senha é padrão. Bom, é o outsourcing de impressão, cara. Né? Se o cara invadir a impressora, ele não vai conseguir muita coisa. Só que dentro dessa impressora você vai encontrar um usuário de rede, porque muitas vezes o cara vai escanear e vai salvar isso na rede. Você vai encontrar um usuário de SMTP e dali em diante você consegue fazer uma escalação para dentro daquela rede. Nós já tivemos sucesso em redes ao qual, dentro do usuário, dentro da impressora, nós encontramos um usuário do AD. Esse usuário do AD não tinha muitas permissões, óbvio que ele precisava salvar numa pasta, mas dali naquela pasta em diante, a gente jogava alguns executáveis com ícone de PDF, olha que bonito. E o usuário abria acreditando que fosse o documento dele. Principalmente quando tinha extrato.pdf. Mesmo com o ícone extrato.pdf.exe, o ícone do PDF é nós, o cara abrir, né? Isso é comum. Tela de logon fake versus RubberDuck. Nós montamos uma tela de logon, a gente customiza de acordo até mesmo com o wallpaper da empresa, entrega o RubberDuck para o cara de suporte. O cara de suporte, na maioria das vezes, todo usuário ele tem USB bloqueado. O cara de TI não. Em 99% dos casos. O cara ele espeta o RubberDuck, ele copia o executável e abre como uma tela de logon, obviamente fake. O cara digita o usuário e a senha dele de novo. Você pega nos parâmetros do Windows qual que é o usuário, qual que é o domínio e espera o cara digitar a senha. Salva aquilo, ele te devolve o pendrive e já era. Né? Tem funcionado muito. Você fazer aquela espiadinha por cima do ombro também funciona. É engraçado, mas isso funciona, cara. Principalmente com aquelas câmeras que você compra na Santa Efigênia, que é um óculos. E aí o cara ele digita na sua frente, você fica olhando lá e depois você pega esse videozinho em câmera lenta, você sabe qual que é a senha. Ataques direcionados, né? Teve um cliente que nós pegamos e vimos pelo serviço de DNS que ele utilizava o Office 365, o servidor de e-mails dos caras. Então nós mandamos um comunicado corporativo falando que ele tinha até às 6 horas da tarde para alterar a senha. Então ele mandava um link, pedia a senha atual, a nova senha, e pelo menos uns 75% da empresa digitou, principalmente o pessoal de alto cargo, né? Isso ainda tem funcionado, né? É um ataque de phishing bobo, mas nós temos encontrados muito por aí, né? Mapeamento de rede, o cara de suporte, o que ele tem feito? Ele tem feito um mapeamento oculto. Vocês já fizeram isso alguma vez, não fizeram? Eu já fiz. Não, o mapeamento oculto vai fazer com que só eu saiba que naquele servidor tem um mapeamento oculto, né? Mas muitas ferramentas encontram isso com uma facilidade absurda. TXTs com senhas ou dados sensíveis. Isso nós temos visto o tempo todo. Por quê? A maioria das empresas hoje não tem lidado ou não tem trabalhado com cofre de senhas. Então, o cara ele tem pego senhas e tem anotado um TXT e tem jogado muitas vezes em pastas de instalador de software, né? Ah, vou instalar o Oracle. Legal. Então, você vai instalar o Oracle, o usuário, senha, isso daqui dentro da pasta do instalador do Oracle. Tem muita... só pelo fato de vocês não se espantarem já é triste, porque eu acredito que vocês devam ter visto muito isso por aí, né? Nós também temos visto informações. O grande problema desse processo de senhas é que, às vezes, quando você vai fazer um pentest gray box, que o administrador te dá uma conta de usuário qualquer, que você dá um // na conta do lado do amiguinho, você tem encontrado isso na unidade D, por exemplo. Às vezes, antigamente, você encontrava isso muito na área de trabalho, meus documentos, etc. Agora não, agora o cara ele deixa numa pasta oculta dentro da própria máquina dele. Se nós pegarmos, ou façam vocês esse teste, peguem a lista de máquinas do pessoal de suporte de infraestrutura e faz um scan para tentar encontrar unidades ocultas. Boa parte das vezes você vai encontrar. E nessas unidades ocultas tem senhas e tudo mais, porque
Às vezes o cara de suporte está na máquina do usuário, ele dá um // na máquina dele, na pasta oculta, e a partir dali ele já tem usuário, já tem os instaladores, ele já tem tudo ali. Isso é um problemaço. E aí entra aquele porém. Do que adianta vocês receberem um relatório gigantesco com vulnerabilidades críticas de uma determinada patch que não foi aplicada, se isso ainda está ocorrendo? Olha que bacana esse desenho. Não sei se vocês já viram. Política de segurança. Password policy. Não é exatamente o nosso trabalho? Olha aí. Vocês contam. DLP. E agora ISO 27000X. Pronto. É exatamente o nosso trabalho. Então, esse vídeo não é nosso, né? Eu deixei, os créditos estão no próprio vídeo. O nosso trabalho está sendo justamente esse. Uma briga de gato e rato. Só que nós todos estamos olhando para o usuário. Nós todos estamos olhando com patch. Nós todos estamos olhando com vulnerabilidade crítica porque não aplicou determinado patch ou item ou algo parecido, ou não utilizou determinadas métricas, e isso tem sido um problema. Para finalizar, o que acontece? Eu vou citar o caso do DLP que nós vimos ali. O cara ele chega e fala, cara, eu preciso de um DLP. A LGPD pede que eu tenha um DLP. Aí ele vai lá, vai no mercado, vem várias empresas, oferta o DLP, ele chega para o técnico e fala, tá aqui, ó, DLP. Mas o técnico ele não tem nenhum mínimo de conhecimento de classificação de dados. E aí, o que ele faz no DLP? Eu vou bloquear a pasta comercial, a pasta do RH, para ele não salvar num pendrive. Pronto. É isso, é o DLP dos caras. Nós temos encontrado muito isso por aí. Então, o poder da conscientização, né? Levar a conscientização para o dia a dia do colaborador é muito útil. Está acabando meu tempo, né? De qualquer maneira, eu vou estar aí se vocês tiverem dúvidas, mas só para finalizar aqui. Informações curtas e constantes ao invés de um treinamento intensivo, nós temos visto isso. Se você passa o dia inteiro de treinamento sobre conscientização para o usuário, no dia seguinte ele já esqueceu. A gente achou que era algum efeito de entorpecentes, mas não, é comum, né? A técnica de conscientização não tem despertado mais o interesse do colaborador, então precisa, sabe, aluno de terceiro colegial, você precisa fazer com que desperte isso no cara, traz o dia a dia, traz um cara de fora, etc. Isso tem funcionado bastante. Sugestão de priorização, auditoria em contas em geral, principalmente no AD. O nome da empresa, o ano, ele passa por muitas métricas do AD, né? Então é preciso mudar isso. Limitar o uso do PowerShell, bom, isso vocês devem saber mais do que eu, né? Inventário de software atualizado e auditar os dispositivos e comportamento, principalmente da equipe de TI. Beleza? Ok? Bom, então tem uma frase aqui que foi tirado de um dia que eu estava bem nóia. A sensação de segurança é mais devastadora do que a ciência de um risco ainda não mapeado. Vozes da minha cabeça. Por que isso é tão importante? Aquela sensação de que seu ambiente está protegido e está seguro é um problemaço. Quem aqui já andou de moto? Vocês perceberam que todo mundo que cai de moto é o cara que perdeu o medo de andar de moto? É a mesma coisa. Você perdeu o medo, você acha que seu ambiente está seguro, está tudo bem, ou isso não vai acontecer comigo, fudeu. Beleza? Pessoal, a apresentação, não sei se a Mindsec vai disponibilizar, mas eu deixei as referências, são referências bastante conhecidas, e aqui estão os meus... Tenho tempo para pergunta? Não, né? Tem? Não? Não? Tá. Então, eu vou estar aqui fora, se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Aqui estão os meus contatos. Muito obrigado, vocês são foda pra caralho. Valeu!